Com um versículo muito bonito. Eu diria que o mais lindo da Bíblia, tem vários, né? Um dos mais bonitos. E na hora o Giovanni leu para mim e aquilo tomou conta do meu coração e eu pensei, eu vou levar esse versículo todos os dias. Hoje abrimos a reunião de equipe com esse versículo. E engraçado que semana passada eu estava no meu consultório, na minha sala, e quem conhece sabe que a sala do Giovanni é do lado, né? E aí eu falo com ele na intranet, a gente tem uma comunicação interna, e eu falei, Giovanni, eu estava com o paciente à minha frente, eu falei, Giovanni, me responde isso, eu preciso saber isso. Eu sabia que ele estava na sala, e ele não me respondeu. E eu, na hora, eu falei, pô, Giovanni, responde, o que tu está pensando? Eu mando e você não fala comigo, qual é? E ele só mandou o versículo. E na hora eu falei, amém. E vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. 2. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. O amor aqui que a Bíblia fala, né, quando Paulo está explicando para a igreja de Coríntios, não é esse amor sentimental, é um amor maduro, é um amor que cuida, é um amor que protege, é um amor que não tem maldade. Ele é o amor ágape, é o amor de Jesus, né? E esse é o amor que a gente tem que ter, porque quando a gente pensa nesse versículo, tudo passa. E eu fico pensando, né? Se a gente, na Bíblia diz que se a gente tiver fé como um grão de mostarda, a gente consegue mover um monte de lugar. Se a gente, imagina ter todo o conhecimento do mundo, ter o dom da profecia, tudo tão grande, ou falar a língua dos anjos, e se a gente não tiver amor, nada disso adianta. Vamos fechar nossos olhos e vamos pedir que Deus traga entendimento, que nós precisamos desse amor decidido, desse amor maduro, desse amor que escolhe agir certo, mesmo quando está difícil. Falar bonito, servir, ter fé, conhecimento e até fazer grandes sacrifícios. Nada vale se não tivermos amor. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para que Tu venha trazer o Teu amor dentro do nosso coração. Que esse amor venha transbordar e que a gente consiga atingir pessoas e mostrar qual é o verdadeiro sentido do amor. Senhor Jesus, nos blinda com Teu amor, nos dê a graça e a paz, que nós tenhamos hoje à noite um culto de intimidade, de relacionamento, e que nós consigamos desenvolver esse amor ágape, que é o Teu amor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Quantos precisam do Senhor aqui? Quantos precisam da sua graça, da sua presença? Quantos precisam do favor do Senhor sobre as nossas vidas? Levante as suas mãos, feche os seus olhos e comece a clamar ao Senhor nessa noite. Ele já se faz presente em nosso meio e nós queremos exaltá-lo porque Ele é maravilhoso em nossas vidas. Nós queremos engrandecê-lo porque Ele é poderoso e nós precisamos do Senhor todos os momentos de nossas vidas. Aleluia. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Te exaltamos nessa noite, Pai. Cante assim comigo. Em meu coração há um desejo
coração há uma chama que arde por ti, Senhor. Em meu coração há uma esperança. Em meu coração há uma confiança que espera em ti, Senhor. Senhor Deus, quero sentir o teu toque. A cada instante eu vou chamar teu nome, mesmo que tudo esteja bem. Eu quero tua presença, meu Senhor. Pega assim comigo, ó. Preciso de ti. Eu não consigo me conter. Preciso de ti. A tua face eu quero ver. Preciso de ti. Eu não consigo me conter. Preciso de ti. A tua face eu quero ver. Diga, quero sentir o teu toque. Quero sentir o teu toque. A cada instante eu vou chamar teu nome, mesmo que tudo esteja bem. Eu quero tua presença, meu Senhor. Você pode declarar isso? Preciso de ti. Eu não consigo me conter. Preciso de ti. A tua face eu quero ver. Preciso de ti, Senhor. Eu não consigo me conter. Preciso de ti. A tua face eu quero ver. Diga, eu preciso de ti. Eu não consigo me conter. Preciso de ti aqui, Senhor. A tua face eu quero ver. Para terminar, declare: preciso de ti. Eu não consigo me conter. Preciso de ti. A tua face eu quero ver. Se você precisa do Senhor, aplauda Ele mais uma vez e exalte o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Vira para o seu irmão e fala para ele assim, ó: os sonhos do Senhor são maiores que os nossos. Você crê nisso? Você quer que os caminhos do Senhor são melhores que os nossos? Ele se faz real aqui no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade, Pai. Não há outro como tu, Senhor. Guarda o nosso coração de fazer a nossa vontade, mas que nós possamos fazer e viver a tua vontade, Senhor. Aleluia. Aleluia. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração de fazer
minha vontade de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração de fazer minha vontade de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Diz pra ele: toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Diga: venha o teu reino e venha o teu reino, seja feita tua vontade, Senhor. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Cante pra ele: minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Te entregamos tudo, Senhor. Te entregamos a nossa vida, te entregamos a nossa adoração nessa noite, Pai. Te exaltamos, Jesus. Te entregamos tudo, Senhor. Te entregamos tudo, ó Pai. Levante as suas mãos aos céus. Adora o Senhor nessa noite. Adora Jesus nessa noite. Te exaltamos, Pai, em nome de Jesus. Eu não tenho mais na minha vida como preciosa eu fui encontrar. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrar
As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver, eu posso te ver, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa, eu fui encontrar. Obrigado, meu Deus. E o que antes era lucro já não tem valor, eu fui encontrado. Ele tira as escamas nessa noite. As escamas caíram ao chão, sua luz me encontrou, e agora eu posso te ver, eu posso te ver. Diga, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Oh, a tua luz me encontrou quando eu estava perdido, quando eu estava desistindo. A tua luz me encontrou, a tua luz brilhou no mais profundo da minha escuridão. A tua luz me encontrou quando estava no fundo do poço. A tua luz me encontrou, Senhor. Ela brilha mais que o sol, ela é mais intensa, mais que o sol, muito mais, muito mais. Então deixa a luz do Senhor entrar na sua mente nessa noite, deixa ela iluminar os seus caminhos, deixa a luz do Senhor entrar no seu coração. Oh, Ele é a luz, Ele é a luz, Ele é a luz. As escamas, declarem. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver, eu posso te ver. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver, eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Não há riquezas, não há dinheiro, nada mais nos satisfaz. Uma vez
eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Jesus, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Santo, 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 é o Shaddai, é o Elion, o Jeová Rafa, Jeová Nissi, chamar, clamamos a Ti nessa noite. Te sentimos, te sentimos. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Toda a terra, assim eu creio, será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono. Diga, estamos com os anjos, estamos entrando. Levante as suas mãos e diga aleluia. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Onde está o som da igreja do Senhor? Aonde está o som? Aleluia! Seja cheio nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia! Tem culto que não dá vontade de parar de adorar, né? Podia ser o culto inteiro adorando aquele que é digno e é que é único de todo louvor. Queridos irmãos, gostaria de compartilhar com vocês hoje essa palavra que já vem no meu coração, que o nosso pastor pregou no domingo, que refere-se, na verdade, toda a Bíblia, ela percorre essa palavra referente a altar. E sempre que mencionar altar, é mencionado fogo. O fogo de Deus. O fogo que purifica. O fogo que nos molda conforme a vontade dEle. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está em
Levíticos 6:13. Eu quero ler Levíticos 6:13 para resumir e encaixar dentro do que eu preparei para vocês. Mas essa palavra, quando os irmãos tiverem oportunidade de pegar em casa, Levíticos 6, do 8 a 13, que Cristo explica para Moisés as leis do holocausto. Então, o que acontece? Eu quero enquadrar aqui 6:13, mas em casa, com calma, vocês pegam do 8 ao 13, que é uma coisa maravilhosa que Deus tem preparado para o coração de cada um. Então, vamos lá. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O altar representa na nossa vida o quê? A presença de Deus. Se nós temos a presença de Deus, nós temos o fogo que o pastor mencionou, que é o fogo que nos movimenta, que é o fogo que nos faz fazer com que a gente seja motivado. E essa palavra, eu quero trazer para vocês o seguinte: o que o altar representa para nós? O altar representa na nossa vida diante de Deus o que mantém esse altar aceso: obediência, fidelidade exclusiva para o Senhor, que está dentro dos nossos recursos. Quando dizimamos, não estamos apenas entregando dízimo. O Senhor, Ele guarda a sua casa mediante você entregar os seus valores para Deus. Quando você dizima na casa do Senhor, é praticamente você falar assim: Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda meus negócios, guarda tudo aquilo que o Senhor tem guardado para a minha vida. Manda em bênçãos para mim, porque o dízimo, ele é proteção. A proteção, que essa proteção Deus fala em Malaquias 3, 10, 11. Quando somos fiéis no dízimo, as janelas do céu se abrem. Há provisão, há proteção, e o devorador, ele é repreendido, porque você cumpre mandamento, e Deus ama quem cumpre mandamento na casa do Senhor. Assim como o fogo consumia o sacrifício e Deus mostrava a aprovação, como no altar de Elias, 1 Reis 18, quando entregarmos o dízimo com coração sincero e como se o fogo de Deus queimasse incredulidade, o medo, a avareza, e acendesse a fé, confiança e aliança. Se o Senhor não te der acesso nada sobre Deus, quando somos fiéis no dízimos, mantemos o fogo da fidelidade aceso, e Deus mantém acesas chamas em nós, chama da provisão, chama que faz arder dentro de nós. Hoje nós não entregamos apenas valores, entregamos honra, e que o fogo da fidelidade nunca se apague em nossas vidas. Então, querido, quem já é dizimista e ofertante, maravilha, que Deus continue guardando a tua casa, abençoando teus negócios. Mas para aquele que ainda não é dizimista e ofertante, que tem o conflito com a palavra, que Deus possa estar quebrantando o teu coração, e que você possa ter um entendimento, que quando você dizima na casa do Senhor, você está protegendo tua família, você está protegendo tudo aquilo que está debaixo da tua misericórdia de Deus na tua vida. Então vamos levantar os nossos envelopes, vamos fazer a nossa melhor oferta para Deus, porque estamos aqui juntos e unidos para fazer essa casa prosperar, e essa casa precisa da ajuda de cada um de nós, porque a casa é de Deus e a casa precisa de mantimento. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, toca no coração daquele que conhece a Tua Palavra, e toca também naquele que não conhece a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar mandando agora, Pai, anjos intercedendo, Senhor, na vida de cada um deles, que toda resistência contra dízimo e oferta na vida dessa pessoa possa cair por terra, Pai, e ele possa ter o entendimento que, Senhor, que isso é para o mantimento da Tua casa. A Tua casa restaura vidas, Senhor. Entrarão vidas aqui precisando ser restauradas, e aqui nós vamos estar, Senhor, para estender a mão, e a Tua mão que nos guarda, Pai. Guarda essa casa, guarda a palavra que vai ser ministrada aqui, guarda a vida do pastor, e que possamos ser cheios da Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vou orar pela vida desse profeta. Aleluia. Será que eu vou ficar assim? Pai amado, Deus poderoso,
guarda a vida do teu filho, que essa palavra que ele preparou para esse dia de hoje, Senhor, possa ligar na terra e assim ligar no céu, Pai, que ele seja instrumento teu, Senhor, que essa palavra ministrada no coração de cada um de uma forma diferente, Pai, possa atingir nossas vidas, Senhor, e que possamos ser cheios, Pai, que essa casa possa ser impactada por essa palavra, Senhor. Bota teus anjos na porta daquela entrada, Senhor, que essa casa possa estar sendo guardada e cheia do teu Espírito Santo, Pai. Usa o teu filho conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Vamos estar louvando um louvor? Feche seus olhos. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Aleluia. Engraçado que quando a amada deu a primeira palavra de introdução na igreja, o Senhor falou no meu coração. Abra o livro de João, capítulo 5, versículo 37 e 38. Sabe? Quando a Grace falou, o Espírito Santo me encheu na hora com essa palavra aqui, não vou pregar ela. Mas olha que interessante. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sabe? Eu
quando eu escutei essa palavra, Deus falando no meu coração, imediatamente eu mandei para o meu filho. Sabe, hoje é um dia importante, né? Como o João falou, hoje meu filho vai jogar, vai lá para o jogo, né? Estão levantando a mão lá. E aí eu falei para o João, não, compromisso total com o Senhor Jesus. Gostaria que você falasse com a pessoa do teu lado assim, nessa noite, eu e você, compromisso total com o Senhor. Sabe? E eu estou entendendo isso, porque só entende quem passa. E aí Deus falou comigo uma palavra, sabe, irmãos? DNA da intimidade. Alguns dias, eu tenho sentido esse DNA mudar na minha vida. Sabe, Deus está mudando a minha vida. E quando Ele fala de mudança, Ele começa a mudar em todos os sentidos. Primeira coisa, muda o teu DNA. Há uma mutação, sabe? Nós vamos viver momentos na nossa igreja agora de muita mutação no DNA da sua intimidade. E eu comecei, a Valéria falou assim, mas eu gosto quando você prega que vem de Deus, mas Valéria, mas Deus está mandando eu entender o que Deus vai fazer os próximos capítulos nessa casa. E esse próximo capítulo é um capítulo interessante. Preste atenção. O DNA é um código de vida, sabe? DNA é uma molécula que contém instruções genéticas para o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos. É comum um manual de instrução que define que somos, como funcionamos. E aí, quando eu cheguei, eu comecei a entender. O DNA é uma coisa para o ser humano. E se nós formos entender esse negócio aqui, existe uma estrutura do DNA. E, o DNA é uma molécula que forma dupla hélice, que é composta por duas fadas de núcleo. A função do DNA contém instruções de síntese e de proteínas que são essenciais para o funcionamento das suas células. Nós estamos falando de um corpo, de uma célula, de um ser humano. Mas hoje nós vamos trazer uma revelação que nós vamos falar sobre o DNA da intimidade. Quando nós começamos a entender que o nosso corpo é uma mutação, há uma transferência de mudança. Fale comigo, eu preciso mudar. Fala comigo, eu preciso mudar. E essa molécula de DNA é uma coisa interessante. Eu estava lendo e falando com isso, eu fiquei pensando, eu falei, olha, e quando se fala de pai para filho, ele fala de uma coisa muito interessante. O DNA é transmitido por nossos pais para os nossos filhos. E a igreja é uma coisa interessante. O nosso pastor, ele tem um DNA. A nossa pastora tem um DNA. A igreja, Hadash, terá uma mutação nos pais e nos filhos. Para que isso possa acontecer, o DNA ele tem que estar vivo dentro da gente. Aí eu estou aqui, eu quero dizer para os irmãos, eu falei, Deus, eu tenho que mudar no ano de 2026. O compromisso tem que mudar. Para a gente, se nós mudarmos o DNA da nossa vida, a nossa igreja, os cultos de quarta-feira, ficarão cheios nessa casa. Você crê nisso? Porque nós vamos passar, os nossos filhos espirituais que virão para esta casa, serão filhos diferentes, filhos transformadores, como diz o DNA, como está sendo falado. Nós temos médicos aqui na igreja. Tem pessoas que estudaram sobre células, conhecem bem, mas eu começo a falar de uma célula espiritual. Você crê nisso? Que nessa igreja haverá um DNA novo? Amém? Você crê nisso? Eu estava pensando sobre esse DNA. E eu falei assim, o DNA pode ser usado para identificar indivíduos. Imagina quando a gente chegar aqui na igreja, quando o louvor estava aqui, eu estava do lado do Daniel, a minha vontade era de botar a mão na cabeça do Daniel e começar a orar com o Daniel. Isso é uma coisa que o DNA começa a mudar, porque a irmã falou uma palavra perfeita. A igreja precisa do DNA do amor. Quando o DNA do amor invadir esta casa de uma forma tão tremenda, onde você entrar, você vai falar sobre esta casa. A casa do DNA do amor, a casa da intimidade. Porque a intimidade, ela só vem quando tem amor. E quando você falava com o seu esposo assim, eu entendi. Há coisas que nós precisamos mostrar para aqueles que estão lá fora ou aqui dentro, ou ouvindo essa palavra, que a coisa mudou. Fale para o teu irmão, a coisa mudou. Fale para ele, o nosso DNA vai mudar. Sabe? E ele vai mudar porque eu fiquei lendo aqui, eu fiquei pensando, olha, ele é diagnosticado para tratar doenças genéricas.
Talvez você veja nesta noite aqui precisando de uma cura no seu DNA. Aí você está sentado, está falando, Deus está falando comigo. Eu passei 20 anos na minha vida, pastor, com meu DNA trocado. E aí eu pedi uma coisa ao Senhor. Falei, Senhor, eu gostaria de trazer uma palavra para a igreja, que no culto da intimidade o nosso DNA mudasse. E olha, cada culto da nossa igreja está mudando tudo. Você está percebendo? Amém? Existe uma unção diferente na igreja. Sabe por quê? Aqueles que quiserem mudar e ter o DNA dos nossos pastores, a igreja vai mudar. Sabe por quê? Porque eu começo que o DNA ele vem dos nossos líderes. No anjo do Senhor eu te falo. E quando eu li aquela palavra, eu não estou fazendo a minha vontade. A vontade está no meu Pai. Quer que as coisas mudem? Comece a entender a vontade do meu Pai. Olha, abra comigo aí em Salmos 139. É a palavra que eu vou ministrar nesta noite. Salmo 139. Olha que interessante. Do 13 ao 16. E diz assim o texto: pois possuíste meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhoso são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. E os meus ossos não se foram encobertos, quando o culto foi formado, entretecido como nas profundezas da terra. Esse texto, ele está falando de uma palavra muito interessante. O DNA da intimidade, ele traz uma jornada para Deus, um caminho onde vai levar você a uma mudança. Sabe, eu estava vendo hoje, nós vamos falar de um assunto fascinante que se fala o DNA na Bíblia. Eu comecei a procurar o que se falava sobre DNA. Sim, o DNA é mencionado na Bíblia e é incrível como isso pode ensinar você e a nossa fé e a nossa relação com Deus. Eu cheguei hoje, falei com a minha esposa, quando eu falei assim, Senhor, cheguei para o Léo, falei, Léo, preciso ir embora, 3 horas da tarde, porque eu preciso ter compromisso com as coisas de Deus, eu não quero saber, eu vou largar tudo na tua mão. 3 horas eu saí fora. Irmãos, quando eu saio fora do trabalho, eu peguei 2 horas de engarrafamento. Cheguei em casa às 5 horas. E aí eu fiquei pensando nesse texto. Deus, ele cria um plano tão perfeito para mim e para você, que ele começa a falar que ele te cria. Ele cria você. E se nós formos entender esse texto, nós vamos lá numa história muito interessante. Vou pegar o Salmo 139, e eu li, e vou ler o que diz Jeremias capítulo 1, 5. Antes que te formasse no ventre da tua mãe te conheci, antes que saísse da sua madre, eu te santifiquei. Olha esse texto, 139 com Jeremias. Há um ajuntamento falando sobre o teu DNA. Ele está dizendo que você, quando foi criado, Deus criou você com o DNA dele. E sabe o que eu entendo disso? Quando a gente é criatura e criador, Deus faz uma coisa perfeita. E no meio desse caminho, para a tua DNA estar perfeita, muitos se perdem pelo caminho e perdem uma coisa, a paixão e o amor por Jesus Cristo. Quantos dentro da casa do Pai hoje não tem o DNA do Pai? Tem o DNA de vários pastores. Por isso, quando a igreja tem um problema com o pastor, todas as ovelhas sofrem. Porque perde o DNA não de Jesus, mas do pastor. E todo homem ele tem um DNA como? Como? Ele caído, ele cai. Mas eu estava falando com Deus e percebendo essa palavra, e eu gostei muito. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Eu tenho a minha história. Eu estava pensando na minha história. Eu tinha todos os motivos de hoje não ser pastor e nem estar na casa do Senhor. Sabe? Eu lembro que eu falo isso com a minha mãe hoje, eu amo muito a minha mãe, mas eu lembro que quando a minha mãe, ela
ela é nordestina e o meu pai também é, eles não tinham estudo, mas o meu pai sempre foi aquele homem muito trabalhador. E o DNA dele, do nordestino, é aquele cara terrível, sabe falar com os filhos, tudo era gritando, né? Quem já passou por isso dentro de casa? Muita gente que já passou. Só que o meu pai e a minha mãe tinham um filho atrás do outro. Um filho, crescei e multiplicai. Meu pai brincou com esse negócio, não, foi 5 filhos. Só que no quarto meu irmão morreu, um morreu. E aí a minha mãe, o sonho da minha mãe era ter um filho e mulher. Você pensa bem numa coisa, o DNA de paternidade é uma coisa muito séria. Nós estamos falando de uma coisa que traz uma revelação nesses últimos dias que a igreja está precisando. A igreja precisa ter o DNA de Cristo, bem sério nas nossas vidas. E quando as pessoas falarem da gente, nós temos que identificar quem é o nosso pai, sabe? E eu falo isso porque minha mãe, quando ela engravidou, ela escondeu do meu pai. E essa história é interessante. A minha mãe escondeu do meu pai, mas quando ela foi falar para o meu pai mandou ela tirar a criança. Sabe? E aí você imagina uma criança dentro de um ventre, querendo nascer, o diabo querendo matar. Porque olha só, é uma coisa interessante, quando você tem um DNA do Senhor dentro do ventre, como Jeremias falou, dentro do ventre da minha mãe ele já me conhecia. Só que o projeto de Deus é tão lindo na nossa vida, nós começamos a entender o projeto ali. A minha mãe disse que tomou todos os remédios que você pudesse imaginar para me descer. Tudo. Sabe? Já desde o ventre da minha mãe, eu acho que eu tinha uma intimidade com Deus lá no ventre da minha mãe. E era uma coisa tão tremenda sobre isso, sobre DNA. Os escolhidos de Deus, eles têm um negócio diferente. Sabe por que eu estou te falando? Quando nós estávamos adorando aqui, eu vi um coral de anjos dentro da igreja cantando. E isso me fez ficar muito feliz, sabe por quê? Porque quando nós começamos a ter o DNA de Cristo, nós tiramos todos os nossos olhos ruins, os nossos ouvidos ruins, e colocamos a pureza sobre os nossos olhos, e o nosso DNA muda. E quando ele muda de direção, ele muda de tudo. E aí eu comecei a sentir Deus ali, Deus me fez lembrar essa passagem. E a Bíblia fala que quando a minha mãe tentou fazer de tudo, tomou todos os remédios, e nada fazia eu descer. E, engraçado que essa história é tremenda. Eu nasci, sabe? Eu nasci. E aí a minha mãe fez um voto a Deus que ia botar meu nome. Mas uma coisa me chama interessante nessa história, sabe por quê? Porque quando eu nasci, minha mãe nunca falou para mim a história verdadeira. Nunca. Mas um dia, eu aceitei Jesus com 23 anos numa igreja batista. Entrei na igreja do mundo, eu tinha um DNA de Deus, mas o diabo tomou aquele DNA de mim e eu fui para o mundo. Eu era do mundão, era da igreja, mas eu achava que aquele era o caminho certo. E interessante, irmãos, quando eu aceito Jesus, Deus muda o DNA. Ele acende de novo aquele DNA. E eu acho interessante que naquele momento, sabe, irmãos, eu vivi um momento muito bom com Deus. Sabe quando você quer viver um momento maravilhoso com Deus, você busca de manhã, de tarde, de noite, você prega para todo mundo, você ganha para todo mundo. Eu fiquei, minha esposa me conhece, eu vivi muitos anos, trabalhando 10 anos na Reduc. Eu comia 15 minutos para ganhar uma alma por dia. Eu fiquei 10 anos trabalhando na refinaria e todo dia eu ganhava uma alma para o Senhor. E aquilo ali me fazia muito bem, porque toda vez que eu tinha mais intimidade com Deus, eu ficava mais íntimo de Deus. E quando você fica mais íntimo de Deus, aonde você chega, Deus quer te usar. Talvez você está sentado no banco e está falando, Deus, por que eu estou sentado aqui? Eu quero te dizer que nesta noite, Deus vai mudar o teu DNA e vai colocar você como som de evangelista nesta casa. E aí lembra que eu falei que eu buscava tanto a Deus, e o tempo se passou, e um dia nós montamos uma igreja lá em Caxias, nós trabalhávamos em Caxias, e aquele dia o culto foi tremendo. Deus salvou, libertou, foi coisa linda. No final do culto, a minha mãe levanta, abre os braços, chorando, e me pede perdão. E aí, quando ela fala assim, me remeteu a uns tempos atrás, eu lembrei que um dia eu estava na igreja, num culto, e Deus levantou um profeta. E esse profeta,
ele falou tudo que aconteceu quando eu era bebê no ventre da minha mãe. E ele falou dessa maneira. Por isso que quando Jeremias fala assim, antes de formasse no teu ventre te conheci, e antes que saísse da tua madre eu te santifiquei. Essa palavra é interessante. Olha, irmãos, quando aquele profeta começou a falar, ele falou assim, ó, tua mãe tentou te matar de tudo que é jeito. Ele não conhece minha mãe. Tomou tudo que você possa imaginar. Todo tipo de remédio, você não descia. E aí eu olhei para ele, ele falava assim, e eu, o Senhor, te segurava dentro do ventre da tua mãe. E quando ele falava aquilo para mim, eu ficava olhando para ele, eu falei, esse cara é maluco, cara, o que ele está querendo dizer? Ele falou, eu, o Senhor, segurei você, eu santifiquei você, eu vou guardar você para o tempo certo, e vou levantar você como meu servo. Irmãos, o tempo se passou. Quando eu acabei de pregar na nossa igreja, irmãos, a minha mãe me levanta no final do culto, chorando. Me abraçou, me pediu perdão. E falou, meu filho, eu ia te matar. Tomei todos os remédios que você possa imaginar. Mas o Senhor te segurou. Sabe o que eu quero dizer com esse testemunho? É porque quando Deus ele tem um chamado na tua vida, o testemunho da obra é tão grande, que você vai fazer coisas grandes neste local. Sabe, eu achei interessante uma palavra que, hoje eu estava no trabalho, o Mateus me ligou. Quando o Mateus me liga, eu achei isso lindo, ele falou, pastor, a gente precisa do que você vai pregar. Primeira coisa, quem tem o DNA, ele começa a modificar todas as estruturas da casa do Pai. Deus só derrama semente onde há organização. E por que eu estou falando isso? A Bíblia fala sobre um código, é um complexo de instruções para a sua vida. Um milagre que lembra a grandeza de Deus nas nossas vidas. Quando a gente se prepara para tudo mudar, Deus muda o teu DNA. O Brasil está sem DNA na nossa presidência. Mas eu tenho certeza que o nosso Pai, o Pai Celestial, Ele vai dar a palavra no tempo certo. E quando os filhos dele, os filhos da nação, começarem a buscar ao Pai como tem que ser buscado, começarem a jejuar, começarem a amar ao próximo, começarem a fazer aquilo que é a vontade do Pai, Deus começa a mudar. E Ele fala isso sobre uma coisa grande. Nós precisamos de um testemunho de criatividade de Deus. Sabe? O pastor João está assim. E eu estou feliz, sabe por quê? Você que não passou o ano com a gente aqui, meu irmão, aquela palavra mudou a minha vida. Põe a tua casa em ordem. Essa palavra é uma palavra de quem recebeu de mudança de DNA. Que eu entendi que naquele momento eu precisava mudar. Você tem coragem nessa noite de falar a verdade para Deus? Eu preciso mudar. Você tem coragem de falar? Eu preciso mudar. Eu preciso mudar, Senhor. Eu preciso ter o teu DNA. Como o Senhor pensa, o que o Senhor vai fazer? Porque a igreja Hadash é novo. E se é novo, as coisas velhas ficaram para e tudo se fez novo. E eu estava pensando nisso. Chega de viver o passado e vamos viver o presente. E a Bíblia fala sobre uma história muito interessante. Eu gosto muito dessa história. Sabe, eu gosto muito dessa história. Gênesis capítulo 25, 19 e 34, ele fala de uma história de dois irmãos. Quem conhece esse texto bíblico sabe que é uma história muito linda. Jacó e Esaú. Eu vou trazer essa história bíblica para os nossos dias de hoje, para um DNA. E presta atenção nessa palavra. Eu estava pensando sobre isso aqui. A história, ela é fascinante, ela é muito fascinante da Bíblia. Ela fala de dois irmãos. Um tinha a sua primogenitura. O pai escolheu ele para ser o primogênito daquela nação. E interessante é uma coisa. O seu irmão mais novo, Jacó, quando eles nasceram, primeiro nasceu quem? Esaú. Interessante, quando nasce Esaú, no calcanhar dele quem estava? Garradinho, Jacó. E pensa numa coisa que é interessante.
O pai amava os filhos, mas ele tinha um que era diferente. Ele escolheu Esaú para ser aquele que tinha o DNA do pai, que quando o Senhor falou com ele, o teu filho, ele vai ser aquele que vai reinar nesse lugar. Pense bem numa coisa, irmãos. Uma coisa que tem matado muitas famílias de hoje, sabe? É quando o pai, ele começa a escolher um filho, amar mais um do que o outro. Mas a mãe, ela tendo aquele grau de intimidade com Deus, eu começo a imaginar a história, como seria a história com Esaú e como seria a história com Jacó. E você pensa bem numa coisa. Eu lendo esse texto, eu comecei a imaginar. Quando ele sai colado no calcanhar dele, porque ele queria lutar. Todo homem, toda mulher que está nesta noite, nesta casa, ele precisa lutar para ter o DNA de Cristo. Porque se você conhecer a história de Jacó, Jacó foi o maior sem vergonha da parte da palavra, 7-1, sem vergonha, mas ele tinha uma coisa. Ele lutava para aquilo que ele poderia mudar. O que você tem feito para a tua vida mudar? O que você tem feito de vir quarta, domingo, semana que vem, 3 dias atrás, 3 meses atrás? Aonde você precisa lutar com Deus para você entender o que Deus está querendo mudar a sua vida? Eu estava pensando hoje sobre isso. Jacó, ele precisava de todas as formas trabalhar. Quem? Ele próprio. Você imagina uma mãe preparando o caminho para derrubar o irmão. Que história doida, né, irmãos? Que história doida, se você imaginar assim. Mas a gente começa a imaginar uma coisa. Todo homem que não tem um DNA de Deus, ele peca pela boca. É fácil dominar ele. E você sabia de Esaú? Esaú tinha uma coisa. Ele não prestava atenção naquilo que Deus estava falando com ele. E eu comecei a imaginar uma coisa, irmãos, a história é engraçada. Quando você fala sobre lentilha, eu não gosto de lentilha não, Valéria gosta, eu tenho um pavor a lentilha, Valéria gosta de lentilha. Tu gosta? E ela fez um negócio lá com lentilha, eu comi a semana inteira, e eu falei, Senhor, você não tem gosto de nada, não tem gosto de nada. Mas presta atenção numa coisa, o diabo ele só entra legal na nossa vida, quando ele pega a gente naquilo que a gente fica, sabe como? Voando, com a cabeça em outro lugar. E toda vez que ele vem a trabalhar, ele quer tirar aquilo que é teu. Você lembra que eu falei da minha mãe? Quando minha mãe escolheu isso, eu sempre vejo isso. O maior servirá ao menor. E eu comecei a entender isso. Eu sou o novo da minha casa, o caçula. Sou o caçula. E o meu irmão mais velho, trabalha comigo, o Júnior, ele é o mais velho, né? E aí um dia desse agora, eu tive uma desavença com ele e tal, e eu falei uma palavra para ele assim, meu irmão, Deus está aqui, mas você vai entender que hoje eu sou o menor da família, eu sou o caçula, e hoje você trabalha para mim. Mas isso não quer dizer que você trabalha para mim, você trabalha para o Senhor. Aí ele olhou assim para mim, eu falei, tudo que você fizer nessa casa, essa casa pertence ao meu pai. Aí ele olhou para mim, e aí 2 dias ele voltou a trabalhar. E ele chegou para mim ontem e falou assim, poxa, eu pensei em todas as palavras que você falou. E eu disse para ele assim, Júnior, a gente precisa ter o DNA de Cristo, cara. Se eu tiver o DNA de Cristo, aonde eu chegar, a presença de Deus vai estar. E sabe o que eu entendi? Na minha casa, eu comprei uma arca da aliança, assim, para botar a oração dentro, para a gente orar. E aí eu estava assim, né, pensando, falando nessas coisas, e hoje eu saí de carro, fiquei pensando e falei assim, Senhor, a presença da arca, quando entrou na casa de Obed-Edom, tudo mudou. Mas será que foi a presença da arca? Ou foi eles que eram obedientes à presença do Senhor? Porque o que vai fazer a nossa diferença daqui lá para fora, sabe o que é? Sabe o que é? É a sua intimidade com o Senhor. É quando entrar lá no teu consultório, você está cheia de Deus. Quando a pessoa olhar para você, vai falar, você está diferente. Eu assim, não, é o Espírito Santo na minha vida. É o Espírito Santo que está me enchendo. Aí você fala assim, eu posso orar por você? Pode. Quando você coloca a mão, ela é curada na hora. Você crê nisso? Essa casa vai viver esses dias maravilhosos aqui. Eu creio que Deus vai mudar isso de uma forma tão tremenda. O João me deu o nome de um cara que eu nunca vi.
E eu falei para ele, João, eu estou vivendo um momento maravilhoso. De manhã eu acordo, de manhã eu vou trabalhar, eu boto ele para falar, e ele começa a falar. Quando ele fala, mais unção, mais unção. Mais poder, mais poder. Mais unção, mais amor, mais amor. E eu começo a ficar cheio. E uma das coisas que faz eu mudar, irmãos, é eu querer mudar. Será que Deus trouxe o Vitorino para essa casa para ficar no som? Não. Quantos milhares de jovens estão precisando ouvir a palavra de transformação? Essa história fala de um homem que lutou. Ele ganhou a sua primogenitura de uma forma errada, mas Deus começou a mudar o quadro daquela situação porque Ele queria mudar. E aonde nós devemos mudar, irmãos? Aonde? É na casa do Pai. É vir nas quarta-feiras e falar para o teu irmão assim, cutuca ele, vamos trazer mais um, quarta-feira precisa estar a casa do Senhor lotada de pessoas que precisam do Senhor Jesus. Sabe, eu pensei nisso, nós precisamos fazer a campanha de 1 mais 1. Sabe, João? Porque o que vai impactar vai ser aquilo que nós estamos falando aqui. Quando Jacó, ele pega de uma forma, ele entra ilegalmente para receber sua primogenitura, eu começo a imaginar Deus olhando para ele. Sabe por quê? Porque o caminho de Jacó, tudo que ele fez para ele chegar num grau de intimidade para ele se tornar Israel, foi doloroso. Mas a gente tem uma coisa diferente. Sabe o que a gente tem diferente? A gente precisa mudar no ano de 2026. Sabe, Daniel? E uma das coisas que Deus falou comigo, que o DNA só pode mudar das pessoas quando nós fechamos todas as nossas janelas e todas as nossas portas. E quando nós começamos a ter compromisso, não com o pastor João, mas com o pastor Jesus. E aí nós vamos entender que quando Jesus tomar a frente da tua vida, eu quero te falar, tudo onde tu colocar a mão vai prosperar. Onde você chegar, os anjos vão trabalhar, vai ter liberação. E eu estava aqui falando, Senhor, é muito lindo ver o testemunho da história de Jacó. Cara, eu fui com o João para Israel, assim, eu falei com a Valéria, eu não gosto muito de pedra, não queimada, não, mas algo espiritual naquele lugar. Sabe, eu lembro que eu e João estava onde, João? João, eu lembro. Eu estava no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Não, mas no Monte das Oliveiras foi tremendo. Sabe por quê? João tinha um coração lindo, preparado para mostrar aquilo que Deus queria falar. E ele falou uma palavra para mim, tu sabia que Jesus vai pisar aqui nesse monte? Aí quem tem um olhar assim, né, tu fala assim, esse cara é maluco, meu irmão. Imagina um pé grandão assim, pá. Aí tu está vendo lá as portas douradas? Está vendo lá? Ele vai entrar pelaquela porta lá e vai reinar. Irmãos, e eu achei interessante, quando ele falou aquela palavra, aquele DNA entrou em mim. E presta atenção, eu tenho uma empresa chamada Portas Douradas. Né, João? Foi tão íntimo aquele negócio que entrou dentro de mim. Eu falei, Senhor, a gente tem que ter aquele negócio lá. Porque existe uma promessa, e eu quero falar nesta noite de uma coisa. Eu e você temos uma promessa de Deus mudar o nosso DNA. E nós vamos mudar a cara desta igreja, nós vamos fazer ela crescer, nós vamos evangelizar, nós vamos chamar pessoas, e Deus vai fazer muitos milagres desse altar. Você crê nisso, amém? Queria que você ficasse de pé. Vamos ficar de pé? Ficar do horário? Deixa eu ver o horário. Tá bom? Chamar os músicos. E eu quero falar uma coisa para terminar. Existe uma importância na identidade de Jacó. Para ele se tornar íntimo, ele passou por um processo. E Deus trouxe você aqui. Deus está me revelando que trouxe você aqui. O Espírito Santo está me revelando. Eu lembro que quando um tempo eu servi os Espíritos e lá havia muito derramamento de sangue, Levítico. E ele mandava a gente fazer coisas terríveis. E a gente fazia. Quanto louvor. E hoje eu estou descendo desse altar porque o meu DNA foi mudado na virada do ano.
E Deus trouxe você aqui para mudar a sua vida. Eu não preciso ir te buscar não, o Espírito Santo vai te trazer para cá. Pode soltar a voz, profeta. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Deus quer fazer uma mutação na tua vida hoje. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Gostaria de chamar você que ouviu essa palavra, que precisa hoje de mudança de DNA. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Deus falou comigo. Vem aqui, quero orar por você. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei, adorarei, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Meu mestre, somente a ti, Jesus. Amado da minha alma, somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Filho meu, hoje marquei um encontro contigo neste local. Olha como eu tiro as correntes. Tem te prendido.
Aleluia. E a minha alma se perder sem ti, Senhor, do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Senhor, nós estamos aqui porque este é o tempo de mudança, Senhor. Este é o tempo de transformação, é o tempo, Senhor, de um novo começo, Senhor, de um novo caminho. E Deus, esta palavra, Senhor, arde em nossos corações, Senhor. Que o teu DNA, Senhor, seja colocado em nossas vidas, em todas as circunstâncias e caminhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra, Senhor, venha ser uma verdade, Senhor, latente nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha dar espírito de sabedoria, de conhecimento pleno de quem tu és, Senhor, para que literalmente, Senhor, possamos entrar neste novo mover. Nós te louvamos, Senhor, por este momento. Te louvamos, Senhor, pela restauração da tua casa. Te louvamos, Senhor, pelo este ano, Senhor, que Deus dê esta palavra tão poderosa de Deus, de ordem em nossa casa, pôr em ordem a casa, Senhor. Deus, nós estamos vivendo desta palavra profética, desta palavra, Senhor, poderosa. E por isso, Senhor, restaura o DNA do propósito, o DNA do nosso chamado, o DNA de Deus sobre nossas vidas. Assim nós oramos em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Queridos, nós estamos na reta final para grandes acontecimentos da nossa vida. Essa palavra é muito importante porque como ela encaixa em tudo aquilo que Deus tem feito. Sabe, todas as palavras que Deus tem colocado neste altar são palavras que estão se encaixando uma na outra. A palavra de casa, DNA, pôr em ordem a nossa casa. E Deus vai falar muito mais se você se propor a isso. Eu queria orar pelos enfermos. Se você está com uma enfermidade, tem alguém passando por uma enfermidade na sua casa, se você tiver com enfermidade, esse é o momento. Eu queria chamar a Marisete aqui na frente. Vem cá, amor. Aline. Levante as suas mãos para cá, como igreja. Senhor, nós declaramos sobre a vida da Marisete, Senhor, uma intervenção, ó Deus do céu poderosa, Espírito Santo de Deus. Deus, o Deus que move todas as coisas, Senhor, céus e terra. Tu é capaz de mudar o universo, Senhor. Ó Deus, nada está escondido, oculto das tuas mãos, nem fora da tua controle e da tua vontade. E por isso nós declaramos sobre a vida da Marisete agora, Senhor, sobre essa situação na vista dela, da tua filha. Nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, pinga agora, Senhor, o teu sangue sobre os olhos da tua filha. Ó Deus, restaura a visão dela, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós pedimos mais poder, mais unção, mais poder, mais fogo. Caia fogo sobre ela agora, Senhor. Fogo do alto, venha consumir, Senhor, tudo aquilo que está em desajuste, desalinho, Senhor, da alma, do físico. Nós declaramos, Deus, que as córneas, Deus, a vista delas está voltando a ser restauradas agora, Senhor. Meu Deus, o globo ocular, Senhor, toda a íris. Nós declaramos, Senhor, que haja, Senhor, restauração completa agora, Senhor. Começa a colocar os seus olhos agora, Senhor, nos olhos da tua filha. Nós declaramos a cura sobre a vida da Marisete. E declaramos isso em um nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor.
e Salvador. Declaramos, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos, Senhor. Ó Deus, a tua intervenção, tua cura, Pai. Nós oramos pela vida da Fernanda, Deus, declarando sobre ela, Deus, ó Deus, a concretização de todo o milagre. Nós declaramos sobre as pessoas que estão enfermas, Senhor, ouvindo esta pregação, esta palavra. Ó Deus, tu és o Deus que cura, que restaura e que faz coisas novas. E nós declaramos cura em o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você poderosamente, que Deus te leve debaixo da tua mão poderosa para suas casas, que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.